Beleza, pessoal. Questão 21 diz assim, ó. O circuito ilustrado a seguir é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz Epsilon igual a 12 volts. A e B são dois amperímetros ideais. K é uma chave aberta e C um capacitor capacitância de 10 milifarad, completamente descarregado. O circuito possui ainda dois resistores ômicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 ohms e 10 ohms, respectivamente. Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente IA, medida pelo amperímetro A, em função da intensidade da corrente IB, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicada pelo gráfico. Gráficos aqui, ó, pessoal. Bem, vamos lá. Peguei aqui a figura e a gente vai separar a questão em duas partes, pessoal. Uma situação em que o capacitor está descarregado, depois um capacitor carregado. Quando a chave for fechada, no instante em que a chave for fechada, o capacitor vai estar descarregado. Vai levar um tempo, né, para esse capacitor carregar. Então, o que é que acontece? Bom, a bateria está fornecendo uma força eletromotriz. Então, se o potencial elétrico nesse for C, nesse ponto também vai ser C, né? Não há nenhuma resistência no fio. Aqui também vai ser C, não há resistência, não há nenhum aparelho aqui no meio. Aqui também vai ser C. Como esse capacitor está descarregado, galera, não vai haver diferença de potencial sobre ele. O potencial elétrico aqui também vai ser C. O potencial aqui também vai ser C. Aqui é C. E nesse caso tem um resistor aqui no meio, né? Vai haver uma queda no potencial elétrico. Então o potencial elétrico aqui será D. Então o que é que acontece? Esse resistor 2, ele está sem diferença de potencial, então ele está em curto-circuito, a tensão sobre ele é zero, ele está em curto-circuito. Beleza? É isso o que nós concluímos aí. E nós podemos obter, né, a corrente elétrica que está passando por esse amperímetro A. Existe uma corrente elétrica atravessando, porque olha só, a corrente elétrica vai da região de menor para de maior potencial, no seu sentido real, né? Então a corrente elétrica tomaria esse percurso aqui, ó, pessoal. Não passaria pelo amperímetro B, mas passa pelo amperímetro A. Esse seria o sentido da corrente elétrica, né? O percurso feito por ela. Tá bom? Então, para a gente descobrir essa intensidade de corrente elétrica, I A vai ser igual à força eletromotriz da bateria dividido pela resistência do resistor 1. 12 volts dividido por 2 ohms, isso é igual a 6 amperes. Beleza? Igual a 6 amperes. Bem, então vamos agora analisar a situação que o capacitor está completamente carregado. Não é carregando, é carregado. Ele está carregado. Então, se o capacitor está carregado, galera, não vai haver passagem de corrente elétrica através dele. Ele já está cheio. Não vai precisar de mais cargas. É tipo você no rodízio, né? Está de barriga cheia, você não precisa de mais comida. Mesmo com olho grande, você não precisa mais de comida. Então, o que é que acontece? Vai haver aqui, ó, potencial elétrico C. Aqui também vai ser C. Aqui vai ser C. Como não há corrente elétrica sobre esse capacitor, a corrente elétrica viria através desse capacitor, desse resistor, perdão, R2. Vai haver uma queda de potencial. Aqui será D, D, e aqui há uma queda de potencial por conta desse resistor, né? Então, galera, o que é que acontece? A bateria ela vai alimentar a corrente atravessar esses dois resistores. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a força eletromotriz da bateria, uma vez que ela é ideal, vai ser igual à tensão sobre o primeiro resistor
mais a tensão sobre o segundo resistor. Beleza? Quem seria a tensão sobre o primeiro resistor? Seria a sua resistência, R1, vezes a corrente elétrica que está atravessando por ele, que é a corrente elétrica do amperímetro A. Por isso que nós vamos chamar essa corrente de A. Quem seria a tensão sobre o resistor 2? A sua resistência, R2, vezes a corrente elétrica que está passando por ele, e a mesma corrente elétrica que passa pelo amperímetro B. Portanto, a gente vai chamar essa corrente I. E agora, vamos colocar os valores que nós conhecemos. Por exemplo, a força eletromotriz vale 12 volts. A resistência do resistor 1 vale 2 ohms. A resistência do resistor 2 vale 10. Beleza? E B. Nós podemos pegar essa última equação, dividi-la aí, né, por 2. Dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, nós vamos ter 6 igual a IA mais o B. Como nós queremos montar um gráfico da corrente A em função da corrente B, vamos isolar a corrente A. Isolando a corrente A, nós vamos ter 6 menos 5 e B. Agora nós enxergamos a corrente A em função da corrente B, né? E vice-versa também. E essa relação é uma relação de primeiro grau, galera. Nós temos aqui a corrente A dependendo da corrente B. E essa relação é do primeiro grau. E observem, o coeficiente angular da reta é negativo. Então, como é que ficaria o nosso gráfico da corrente A em função da corrente B? Corrente A no eixo vertical e a corrente B no eixo horizontal. Quando a corrente B é igual a zero, a corrente elétrica vale 6 amperes. Foi o que a gente obteve na situação em que o capacitor está descarregado. 6. Beleza? Isso quando a corrente B é igual a zero. Tranquilo? E quando a corrente elétrica em B for igual a 1, for igual a 1 ampere, 5 vezes 1, 1, 6 menos 5, 1. A corrente, quando a corrente em B for igual a 1, a corrente em A também será igual a 1. Teríamos esse par ordenado aqui. Ó. Teríamos esse gráfico. Gráfico de uma função linear decrescente. Tudo bem? E isso nós encontramos na letra A. Na letra A, galera. Então, essa seria a resposta da questão 21. Tá? Espero ter ajudado. Até a próxima questão. Valeu!